Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos, vamos aprender juntos. Essa lição, na verdade eu ia colocar semear, mas aí chegando aqui mudou e assim vai. Então ficou a lição da semente, que é uma história que está lá no Jesus no Lar, é a quarta lição, se eu não me engano. É lógico que lendo, fazendo o estudo de Jesus no Lar, e aí eu me deparei com uma história e falei, pronto, o casamento está feito. Quando vai ser a próxima palestra? Aí, né? Só que isso me levou a pesquisar, a estudar, logicamente, e eu encontrei uma parábola que eu também não conhecia, né? Nos lugares onde a gente viu, as pessoas pouco conhecem. Jesus, nas explanações, ele usava elementos do cotidiano das pessoas, para ficar fixado, né, aquela lição, e ficou, porque já se passaram aí mais de 2000 anos, a gente continua voltando a elas, e cada vez que você volta, você entende de uma outra maneira. Isso também deixa a gente bastante feliz e preocupados. Em que sentido? Felizes porque nós voltamos às parábolas, né, estudamos, lemos. Preocupados porque dentro da doutrina espírita, você tem uma visão mais larga dessas parábolas. Então, as outras religiões, elas se prendem a um Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é toda a vida de Jesus, as situações que ele viveu, o que ele passou. Dentro da doutrina, você traz elementos, né? Jesus explicando as parábolas para os seus discípulos. Porque a primeira impressão que você tem, e era uma ideia que eu tinha, que ele simplesmente jogava a parábola lá e seguia em frente, né? Ele não parava para explicar, né? Mais ou menos assim o professor coloca lá aquela equação, né, maravilhosa, né? E aí chama o aluno, resolve aí. Nossa, o aluno, né, até morre, a alma sai do corpo, né? Não, ele passava a parábola e explicava. Só que as explicações não estão contidas lá na Bíblia, no Novo Testamento. Porque não tinha Google, né? Não havia Siri, não havia Alexa. Vai ditando e vai escrevendo. Os discípulos escreviam, lembram, os primeiros escritos apareceram 40 anos depois do desencarne de Jesus. Só para vocês terem uma ideia. Porque era tudo falado, mesmo porque eles não mantinham registros para não serem perseguidos. Então os pergaminhos que ficaram foram escritos 40 anos depois do desencarne do Cristo. Né? Olha que interessante. Então, nós temos aí a Boa Nova, nós temos Caminho, Verdade e Vida, nós temos Jesus no Lar, Alvorada Cristã, que são espíritos que nos trazem Jesus explicando essas parábolas para os seus discípulos. Então nos deixa preocupados porque o nosso fardo se torna maior, o nosso compromisso também, já que nós não podemos alegar mais a cegueira, né? Tá ali. Mas eu não quis nem saber. Mas você sabe aonde está. Olha, você conhece o mapa, né? Você sabe aonde fica. Se você não for buscar, aí é escolha, mas está aí. E aí a gente se depara lá em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, uma parábola que é pouco comum, a gente nunca ouviu falar, realmente passa batido, né? Que é a lição da semente. Você vai encontrar a parábola do semeador, do joio e do trigo, tem outras, né? O grão de mostarda, tem uma série que Jesus fez, e aí tem essa, que Marcos registrou, foi o único discípulo dele que marcou essa parábola. E diz o seguinte, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão,
Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa o foice, porque chegou a colheita. Então Jesus coloca aqui, né? É um trechinho curto e é a parábola da semente. E é sobre ela que a gente vai, né? Aí nós encontramos lá, Jesus no lar, ele contando essa história da lição da semente. Ah, agora vai fazer sentido isso aqui, né? Agora vai fazer sentido essas palavras, né? Mas para isso, eu vou primeiro contar a história dessa senhora aqui. Realmente, né? Uma chinesa de Xangai, Yi Jefeng ou Jefang. Aqui em Jefeng, eu peguei no original em chinês. E a gente precisa, você vai procurar, acha alguma coisa na internet, você tem que vasculhar no idioma original para saber se é verdadeiro, né? Dica. E aí, para cá trouxeram, né, a história já com Fang, Jefang, né? Então eu vou ficar com Jefeng. Essa senhora, ela, no ano 2000, ela perde o único filho num acidente de trânsito no Japão. Ele estava fazendo a faculdade no Japão. E ela foi um golpe, né? A perda de um filho é um golpe, né? É uma ruptura, principalmente de forma violenta e inesperada. E havia um traço interessante nesse garoto, Yang Ruiz. Esse garoto, desde pequeno, adorava a natureza. Adorava plantas, animais, vento, terra, chuva, né? Ele se encantava e ele dizia para a mãe que era o sonho dele transformar os desertos da China. E a China vem num processo de desertificação, infelizmente não é só a China, né? O estado de São Paulo está num processo de desertificação. Você leu qual foi o que eles fizeram? Só um minutinho. Então você sabe. Aí, o que acontece? Esse rapaz tinha essa ideia, à medida que ele cresce, essa criança cresce, vai para a faculdade e diz à mãe, quando eu terminar a faculdade, é isso que eu vou fazer. Eu vou plantar árvores nos desertos, para que justamente aquilo deixe, né? Porque o deserto alastra, ele vai embora, né? Então, era o sonho dele, ele vivia falando isso, foi para a faculdade, mas aí a vida é ceifada, né? Com 20 anos, né? E a mãe leva aquele choque, a mãe e o pai choram muito, né? Entram no luto de desespero, né? Porque vou dizer uma coisa para vocês, pode ser espírita, católica, brahmanista, shintoísta, a dor é igual, não tem essa. Ah, mas eu tô na doutrina, eu sei que a morte é uma passagem, passa por ela, para você saber, né? Aliás, os consultórios dos terapeutas, psiquiatras, psicólogos e todos estão lotados, porque a gente não aceita essa dor. E que é uma dor que vai ser levada até o final da presente existência. Mas, Elaine, o Consolador Prometido não traz a ideia de que a vida continua? Sim, a vida continua. É bom saber que veremos, né? Que nos reencontraremos, que a vida prossegue, mas os que ficam sofrem, né? Os que ficam, por mais que tenha essa convicção, a ausência da pessoa, né? Principalmente sendo um filho único. E aí, essa mulher planteia, ela e o marido, né? E lembram do sonho do filho. Em 2003, passado 3 anos, por que passados 3 anos? Ela vai ao Japão, aí é feito todo aquele processo de resgate do corpo, etc., que é uma coisa demorada. Aí, o resgate da apólice de seguro. O governo do Japão paga lá um valor, né, pela forma com que foi no trânsito. Então, tem uma série de coisas. Ela recebe esse dinheiro e ela tem 2 casas. E ela se lembra do sonho do filho. O que essa mulher faz? Ela pega o dinheiro que ela recebeu da apólice de seguro, do valor que foi pago em indenização por conta do acidente, vende as 2 casas que ela tem
e transforma tudo em mudas de árvores. E vai para o deserto, próximo à cidade onde ela morava, e começa a plantar. Ela e o marido. Bom, no mínimo, dois loucos, não é? Vamos ser sinceros, né? Porque você vai olhar e falar assim, gente, isso é loucura, né? Mas eles foram, começaram a plantar. Plantaram todas aquelas mudas, os dois, chamou a atenção dos vizinhos, né? Mas a ajuda foi precária. Eles chamaram, contrataram um grupo de pessoas para ajudar e plantaram. Só que o que acontece? Chuva. Choveu 200 milímetros com muita intensidade e destruiu tudo. Não vingou uma muda no deserto. Sem contar a areia movediça, que cobriu as que sobraram. Porque aí sobrou uma meia dúzia ali, a areia. Né? E eles, nossa, e agora, né? O ano seguinte, época de plantio, foram lá, plantaram tudo de novo. Plantaram tudo de novo, né, naquela região. E chamou a atenção das pessoas agora pela perseverança, pela persistência, né? Falou assim, olha, é em homenagem ao meu filho que eu estou fazendo isso. E foram, plantaram mais milhares de mudas. E aí, dessa vez, 85% do que plantaram germinou. Né? Germinou. Gente, isso... essa mulher, ela está com quase 80 anos, ela tem 76 anos. Ela dorme de 3 a 4 horas por dia para não perder tempo cuidando da floresta que o deserto ficou. Passa. Eu quero que vocês tenham o prazer de conhecer, né? Eu só pedi para a Celinha imprimir uma via, porque ela é colorida e a gente sabe, né, o custo disso. Não, que deve estar Então tá aí, né, o esforço de uma mãe. Quando você olhar para essas árvores, você vai ver o esforço de uma mãe que já plantou milhões de árvores e renovou o deserto. Então, se alguém me falasse que era possível mudar uma paisagem do deserto, a gente ia achar que não, né? E ela conquistou a simpatia de várias pessoas, começaram a doar, começaram a ir, começaram a trabalhar. E o mais bonito de tudo, na hora que eu estava lendo a história, é que várias mães se aproximaram com a mesma dor. E ela senta com essas mães, chora primeiro com elas. Conta da dor delas, ouve a dor que elas relatam. Então ela lembra de uma mãe que perde a filha, que era universitária, com câncer. E ela estava, né, abalada. Começou a trabalhar com ela. A outra, o filho, se suicidou. Então são histórias, né, de dores excruciantes. E que plantaram cada árvore dessa daí. Por que foi essa história dessa mulher, né, falando sobre a lição da semente? Jesus fala aqui, conta essa parábola, né? Vocês não perceberam, eu vou ler aqui de noite. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E ele assemelha essa semente ao reino de Deus. Então o reino de Deus não está em algum lugar, está dentro da gente. Tem um livro do Leon Tolstói, escrito quando ele estava encarnado, não é um livro psicografado, que as editoras não querem mais publicar, e chama justamente O Reino de Deus está dentro de vós. A gente fica esperando o reino de Deus lá longe, e o reino de Deus está dentro da gente.
verdade que ele diz o seguinte: dormindo ou acordado, então a gente tendo noção ou não, esse reino está despertando. Está despertando. Ainda que seja contra a nossa vontade. E é verdade, você joga uma semente na terra e aí você quer que ela imediatamente comece a brotar. Então o que você faz? Vai lá e fala: vamos, semente, começa a brotar. É assim? Não, não é, né? O que é que você faz? Você primeiro acha um solo para ela, coloca ela lá numa certa profundidade e essa semente vai esperar que você, né, proporcione ali condições para ela: água, um bom solo, um bom adubo, né? E o que é que essa semente começa a fazer? Ela começa a buscar a luz. Ela começa a germinar. Então ela vai em direção ao sol. Alguém falou para essa semente aonde o sol está? Vocês colocaram a setinha quando plantou alguma roseira, uma florzinha? Colocaram? Não precisa, né? Ela vai em busca. Então nós, cada um de nós, vai em busca de Deus. Ainda que a gente esteja dormindo. Ainda que a gente ache que, sei lá se esse homem existe, né? Porque essa noção de que não é homem nem mulher, só nós é que temos. A maioria fala: sei lá se esse homem existe, né? Pois é, mas essa semente está lá germinando. Só que aí tem um detalhe: vocês perceberam que eu falei assim, que a semente precisa de adubo? O que é o adubo? O alimento da planta. É? O que é adubo? Amor. Quem que já plantou? Você usou adubo? Usei. O que é adubo? É o alimento da planta. Que é o adubo? Eu sei que não é adubo. O que é o adubo, gente? A fé? Hã? A fé? Não estou falando na parte, estou falando na parte material mesmo. Exato, é o estrume, não é? É isso mesmo, eu queria que eu falasse, ninguém falou, então vamos falar, é o estrume. Tá todo mundo indo para metafísica? Oh! Tem o adubo químico, aí você ficava Isso explicando. também, Então, só adubo químico. Lemos, né? Nós estamos falando lá na época de Jesus. Calma, 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 né? Aí não tem pecado. uma hora eu pensei nisso, falei, não vai. É o estrume, né? E o estrume, ele é mal cheiroso, nojento, né? Costuma-se colocar a mão com luvas, né? Quando vai se pegar, sabe? É ou não é? A terra, o que tem na terra quando você vai plantar? Você vai pegar uma terra empedrada, dura, que você bate a enxada volta para você, de tão dura, é assim? Não, você vai pegar uma terra que tenha humus, né? Cheia de minhoca. Quem é que já foi mexer na terra cheia de minhoca? Nunca tiveram essa experiência? Tenham! Tenham! Ué, se você tem um jardim, se você mexe, é bom, é ou não é, Piau? Porque quanto mais tiver ali a minhoca, mais arejada estará essa terra. E aí você tem certeza que a semente ali vai encontrar recursos para buscar o sol e germinar, não é? Tem mais, né? A gente tem que jogar água, né? Pode até colocar um adubo químico. Às vezes mata, porque você tem que saber a dosagem certa. Né? Será que Jesus, ou Deus, melhor, providencia esse adubo para a gente? O que a gente faz com esse adubo? Rejeita, né? Não é para mim. Olha, manda para lá, que lá está sendo, aqui não. Que adubo é esse que Deus manda? Aflições, dificuldades, problemas, pedras, ofensas, traições, serpentes, víboras.
Ele começa falando nisso no Jesus no Lar, dizendo assim: em verdade é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos guerra, incompreensão, injustiça e sofrimento. Está aí o adubo. Tenho certeza que nenhum de nós gosta de nenhum desses elementos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Olha só, no templo, ele fala, na igreja, no templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos. Então, os que têm são orgulhosos e vaidosos do que têm. E os pobres se enchem de ódio e revolta, porque não têm. Né? Gente, vocês perceberam que isso aqui está sendo falado lá na época de Jesus? Não mudou muito não, né? Não, pois é. Bom, aí ele diz o seguinte: nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. A gente se esforça, né? Mas na hora que você se depara com esse adubo, é impossível não ficar fedido, né? Você não se sujar, não é? Olha que coisa. Pensem na semente, ela também, né? Ela também. Mesmo que você queira colocar ali um invólucro nela para que aquele adubo não chegue, você mata a semente, né? Ela não vai germinar. Pelo contrário, você pode até colocar ela dentro de algum invólucro ali, sabe o que vai acontecer? As raízes fazem o quê? Furam o invólucro. Furam, tá? Furam para quê? Para encontrar segurança, encontrar fortaleza, né? Para não ficar somente ali, para se estender. Quanto mais ela se estende, mais segura ela fica. Para buscar a luz do sol. Mas e aí? Seria de se desejar realmente o coração puro e limpo, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Essa é a paisagem da terra, onde nós fomos colocados. É o adubo que a gente encontra, né? Todos nós encontramos. Não há um ser sequer sobre o planeta que não esteja lidando com dificuldades, aquele que tem e aquele que não tem. Com a doutrina a gente descobre que quanto menos a gente tem, mais feliz nós somos. Quanto mais temos, mais responsabilidade, né? Mais precisamos responder. Mas aí a gente responde a quem? A semente responde a quem? Ao ser humano, assim mesmo, né? E a semente responde a ela também, né? Vejam que cada um responde a si mesmo. Ah, mas eu como semente posso ficar quieto, né? Posso não querer germinar, não é? Não há sementes, não há plantas que secam, apesar de você ver lá germinando, né, Maria? Seca. Há seres humanos assim também? Mas vamos aqui só mais um pouquinho, gente, antes de eu entrar nisso. Entretanto, a ideia do reino de Deus é assim como a semente, quase imperceptível, lançada à terra, suportando o peso e os detritos. Então a gente tem que suportar o quê? Guerra, fome, incompreensão, vileza, traição, aflições, dificuldades, fraqueza. Mas veja o que ele fala, hein? Suportando o peso e os detritos. Mas se germina, né? A pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Então, gente, nós lidamos com esse adubo generoso de Deus. Guerra, incompreensão, incerteza, insegurança, doença, né?
traições, inveja, né? Tudo isso a gente lida, né? Mas isso tudo não é pra gente cruzar os braços, fechar os olhos e não é comigo, não é comigo, não é comigo. Depois eu vou dizer o que acontece com quem faz isso, né? O que é pra gente continuar fazendo? O que a semente faz? Vai em frente. Vai em frente. Lembra? O reino de Deus está dentro. Vai em frente. Continua. Continua. E continua. Não é? Mas vai seguindo aqui, né? Não lhe paralisa a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, lembra que enquanto isso a gente está sendo alimentado, nós vamos nos fortalecendo. Como é possível que eu passei por aquilo há 10 anos atrás, eu estou aqui, né? Sequência. O seu impulso de procurar a luz de cima é dominante, então a gente tem que fazer uma escolha. O magnetismo de Deus é mais potente de qualquer coisa e age sobre nós. Age sobre nós. Semana passada a Rose fez a palestra e falou assim, se a gente seguir as leis de Deus, né, facilita tudo. As leis de Deus é esse magnetismo imenso. Realmente facilita, porque você não vai ficar parado observando todos os detritos e situações que estão acontecendo à sua volta, nem na volta do outro, né? Exceto para uma coisa. Desde então, haja sol, haja chuva, faça dia, faça noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. Então, quando a gente desencarna, a primeira pergunta que se faz é o que você fez. Não é o que você fez na sua profissão, não é o que você fez na sua casa, é o que você fez com você. Porque você saiu do plano espiritual há 60 anos atrás e você está desencarnando hoje como? Igual? Fazendo igual? O resultado é o mesmo, porém você sai mais pobre. Porque houve toda essa sequência de ocorrências, adubo fértil, você não aproveitou. É uma questão para se pensar, mas vamos seguir. Você viu que só vou jogando, né? E aí continua, né? O aprendiz que sentiu a felicidade de descobrir que o reino de Deus está dentro de si, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Nós estamos aqui realmente presos, né? Eu sempre falo assim, quiçá eu estiver. Se eu não fizer todo esse trabalho de crescimento, não estarei. Mas a resposta está ali, né? Faça todo o trabalho de crescimento. Muito bem. Observa que longas raízes o prendem. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos. Jesus não deu uma de poliana com a gente. Você sabe o que é poliana, né? Tudo lindo, maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. Não. Ele jogou a real, né? Jogou a real. Então ele diz assim, sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante e a única certeza, né? Única certeza, a gente aprende que a gente faz um planejamento e aí no dia seguinte, amanhã eu vou fazer tal coisa, e não faz nada daquilo que você colocou. Agora cabe a mim, ou eu fico muito irritada, ou eu, não deu, paciência, vai pra frente. Você vai aprendendo. Pena que você precisa ter cabelos brancos para isso. Pouparia muito esforço, né? Muita energia desperdiçada. Mas continuando. Aí, todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e nada mais consegue detê-lo. Então, é aquilo que você falou da fé, que é esse alimento. Mas aí você alimenta a fé, não é só da bonança, não são das dificuldades. É a dificuldade que faz com que a fé cresça, né? Porque se tudo está muito bem na nossa vida, o que a gente faz? Nada, né? Exatamente, a gente se acomoda. Então as coisas têm que estar sempre, né? Então eu
converso com várias pessoas de vários lugares e há sempre a mesma fala. A minha vida tá demais, é uma coisa atrás da outra, é uma... Que bom, né? Porque a pergunta que a gente sempre faz nessas conversas é: se a sua vida tivesse tudo em paz, o que você estaria fazendo? E a conclusão é sempre a mesma: nada. Então, que bom que essa vida está do jeito que está, né? Então, gente, não me alongar, né? Como eu estava falando, não tinha entrado, né, Maria? Porque aí o Pedro faz a pergunta assim: Senhor, quer dizer que daqueles que conhecem os sagrados princípios da... O que se fazer, né? Aqueles que conhecem os princípios sagrados da caridade não os praticam. Quer dizer, aquele que recebe esse adubo, descobriu que está ali o reino de Deus dentro de si, a consciência já começou a dar um toque, né? E não faz nada. Né? Não faz nada. Como? Imagina se a dona ia ali e ficasse chorando, né? 20 anos chorando. Né? A gente pode, ela podia. Garanto para você que Deus vai falar: minha filha, eu entendo perfeitamente sua dor, continua chorando. Ele não vai fazer nada, né? Ela só ia lamentar depois que ficou esse tempo. Ela não ficou. Então vamos lá. Aí Jesus responde: então, Simão, esses daí representam as sementes que dormem. Guardarão consigo os valorosos, os preciosos valores do céu. Quer dizer, as verdades estão lá, sabe? Mas estão lá parados inúteis por muito tempo, vão ficar inúteis por muito tempo. Entretanto, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição do solo, e elas germinarão vitoriosas. Aí você fica pensando: quem que quer furacão? Tempestade. Você fala: basta o adubo, deixa esse adubo do jeito que tá. Deixa, porque a hora que fala em furacão e tempestade, a coisa é devastadora, né? É devastadora. Então, nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Tem gente que não está satisfeito com a dor que tem. Provoca mais. Busca mais. Como assim? Né? Sabe como que a gente busca mais, provoca mais? Aumenta o peso. Como? Não aceita. Quando não aceita, quando reclama, quando lamenta, né? Quando blasfema. E quando se acha o menos sortudo da vida, né? O menos privilegiado, como se privilégio tivesse. Está aqui, gente, está falando claramente. Estamos todos nós no mesmo patamar. Todos nós. Se eu lamento, a gota de chuva que cai, não vai cair uma gota de chuva, vai cair um punhal, né? Piora a situação, né? Quando você lamenta, o que você faz? Você chafurda no mesmo lugar e afunda. Olha que coisa. Foi tudo aqui explicado. Só estou mudando, né? Só estou resumindo o que ele coloca. E aí ele fala o seguinte, né? Para a gente auxiliar esses que estão sem fazer nada. Ou seja, você tem o trabalho de fazer toda a sua tarefa de crescimento. Ela é simultânea. E ajudar o outro, né? Então a sua raiz, ela tem que ter profundidade. Porque ela vai, né, ampliando o seu raio de ação. E à medida que você amplia o seu raio de ação, busca Deus e você dá frutos. Você não pode esquecer de dar frutos. Certo? Quem já assistiu aqui vou fazer propaganda, quem já assistiu aqui o Nosso Lar 2? O aniceto está lá, né? A semente vigorosa que germinou, que já sabe o caminho, que conhece,
tem raízes. Então, cada um daqueles que ele auxilia são queridos da alma, tocados pelas raízes dele, mas estão nessa condição de parados, esperando que o maná do céu caia. O maná do céu cai sempre, constantemente. E o que o Aniceto faz? Vai em busca de cada um. E não precisava mais ficar, não precisava, mas ele volta com a tarefa de frutificar, né? Para resgatar cada um. Nós ainda não estamos nessa condição, gente, não se preocupe. Nós estamos na condição da semente, que a todo momento precisa ser acossada por situações difíceis, sim, porque somente essas dificuldades vão nos gabaritar para a ascensão. Deus já nos deu várias e várias oportunidades. Nós já vestimos vestes das mais variadas. Já estivemos nos postos mais variados, de comando ou sob as ordens. E em todos eles, de certa forma, houve um fracasso. Como é que você sabe? Porque os frutos são escassos. E aí se conhece a árvore pelos frutos que dão. Então, se eu ainda não frutifico, ou se há uma escassez de frutos, é muito óbvio isso. Então, o tempo urge para mim. Porque eu preciso fazer com que cada um dos ensinamentos, ou melhor, do adubo que está à minha volta, seja bem utilizado. Mas as tempestades podem chegar, podem. Aí a gente encosta um no outro. E a Maria estava falando um detalhe ali do ovo, que você deixa um ovo no ninho para a galinha voltar e botar. Na natureza é assim. Quando você corta uma determinada área para plantar, você deixa algumas árvores. O pessoal diz que as árvores é para você delimitar o terreno. Porém, isso é um hábito ancestral. As árvores são deixadas, umas distantes das outras, para que as sementes que estão ali mirem-se naquelas árvores e cresçam. Se você quer ter uma roseira maravilhosa, não devasta as outras que estão lá. Deixa uma, para que as outras brotem e mirem-se naquela que já está velha, que dá flor de vez em quando, para que nelas elas se sintam fortalecidas. Eu serei você amanhã. Nós seremos Jesus amanhã. Esse amanhã tem a data certa para Deus. Para nós é uma intensa vivência e exige perseverança e persistência. Que não haja desertos impossíveis de serem reflorestados. Que não haja corações duros que não sejam dignos de amor. E que os nossos corações sejam mais maleáveis perante as asperezas da vida na terra, que é tão rica em experiência para nos tornarmos melhores. Que Jesus nos abençoe.